pessoal, fazendo uma breve introdução de como vai funcionar a nossa aula hoje. Ela vai ser dividida em duas partes, em dois vídeos, né, no caso. A primeira parte vou trabalhar a respeito das interpretações de textos, trabalhando primeiro com dicas e depois com duas questões ali do Enem de 2020. Eu vou deixar disponível para vocês também o PDF da aula, e como a gente vai ter a live de dúvidas para estar explicando, podem procurar, podem tentar resolver e trazer as dúvidas de vocês usando essa técnica que vai ser falado aqui nessa parte de dicas e questões. Interpretação de texto é uma parte muito importante em toda a prova do Enem. Então, aqui é uma dica de ouro. E a gente vai também, na parte 2, trabalhar em relação aos pronomes. A gente vai ver os personal pronouns, os objective pronouns, os possessive adjectives e os adjective pronouns, e vamos trabalhar em cima deles, beleza? Espero que vocês gostem, curtam a aula de hoje, e qualquer dúvida eu estou à disposição, tanto por meio da nossa live, que vai ser no dia 16, quanto pelo meu Instagram pessoal, @LeticiaD_. Me mandem uma DM lá, que eu respondo vocês também. Beleza? Então, vamos continuar. Boa, pessoal. Agora aqui na parte 2 da nossa aula, questão dos pronomes. Então, como eu disse, nós vamos trabalhar 4 tipos diferentes de pronomes. Os personal pronouns, I, you, he, she, it, we, you, they. Os objective pronouns, me, you, him, her, it, us, you, them. Os possessive adjectives, my, your, his, her, its, our, your, their. E os possessive pronouns, mine, yours, his, hers, its, ours, your e theirs. Certo? Então, vamos entender qual que é a diferença deles ali na nossa frase, quando a gente for construir, e qual é o papel de cada um deles? Só fazendo um overview aqui, por onde a gente vai começar. Os personal pronouns, são os pronomes pessoais, ou seja, quem pratica a ação, é como no português, quem faz, quem comanda ali a minha ação. Os objective pronouns são os objetos da frase, ou seja, ele vai ser quem normalmente vai receber a ação. Os possessive adjectives vão indicar a posse de alguma coisa, mas aquilo como a posse ser uma característica daquela coisa. E os possessive pronouns vão indicar posse também, mas ele vai ter alguma diferença ali dos possessive adjectives que a gente vai ver mais à frente. Beleza? Então, vamos lá. So, discussion. Quem são os personal pronouns? Quem pratica a ação é o sujeito da minha frase. Ele que vai comandar ali a minha ação. Certo? Como que eu vou usar? Ele inicia as minhas frases. Ele vem antes do verbo de ação, e no caso de eu ter verbo auxiliar em frases afirmativas, eles vão vir antes do meu verbo auxiliar, tá? Beleza? Então, assim, ficar atento com isso. Então, mais uma coisa assim que a gente não pode esquecer, ele normalmente sempre vai estar antes do meu verbo de ação. Só ficar atento nessa situação se for ter um verbo auxiliar ou não, que ele vai vir entre esses dois. Então, aqui alguns exemplos. I study every day. Eu estudo todos os dias. Eu pratico a ação de estudar todos os dias. O I está antes do study, que é o meu verbo. She works with her father. Ela trabalha com o pai dela. Certo? She é o meu sujeito, ela é ela quem trabalha com o pai dela. Ela pratica a ação de trabalhar, certo? Até aqui ficou claro? Então, vamos para o próximo tópico da nossa discussion. Os objective pronouns, quem são? Eles fazem o papel do objeto na minha frase, tanto direto como indireto. Lembram disso lá do português? Que são eles, normalmente, quem recebe a ação, que completam o sentido do verbo. A gente tem eles aqui no inglês também. E eu não vou usar para identificar, por exemplo, her sister loves them. A irmã dela ama eles. Eu não vou usar o they aqui, eu uso them, porque ele vai ser um objeto, certo? Então, como que eu vou usar? Tem uma regrinha. A gente lembrar dessas três, a gente vai lembrar que é o uso dos objective pronouns, que é após verbos. Então, depois dos meus verbos, vem os objective pronouns. Após preposições e após verbos com preposições. Então, nesses três casos, depois deles vão vir me, you, him, her, it, us, you e them. Então, vamos para os nossos exemplos. Her sister loves them. Them é quem recebe a minha ação. Ele complementa o meu verbo. Então, por isso que eu vou ter um objective pronoun aqui.
Why do you need to talk to me? Eu tenho o verbo to talk e tenho o to, a preposição. Então, o que vem? Depois vem outro objeto. O me, no caso, que é o que está complementando ali o sentido do meu verbo. Do you like to go out with us? Aqui eu tenho um verbo com preposição também. Então, o que vai vir depois dele? Os objective pronouns. Ou seja, nesses três casos, them, me e us, estão complementando alguma informação relacionada ao meu verbo. Eles complementam ali o meu verbo. Eles normalmente recebem a minha ação do verbo. Beleza? Tranquilo até aqui? Então, vamos para o próximo tópico. Aí aqui a gente entra naquela questão que eu falei dos possessive adjective. Quem são? Eles vão ser usados para expressar posse. Eles vão acompanhar o substantivo e não substituir substantivo ou frase nominal. E ele vai ser usado sempre acompanhado de um substantivo. Ele vai vir antes de um substantivo. Ele vai indicar a característica daquele substantivo. E quem são os possessive adjectives? O my, que é o meu, your, seu, his, dele, her, dela, its, dele e dela, our é o nosso, o your é o seus e o their é o deles, certo? Então, this is my new car. Este é meu carro novo. O my, ele não deixa de ser uma característica do car e eu não consigo substituir ali por nenhuma outra coisa, certo? I need to talk to his father as soon as possible. Eu preciso conversar com o pai dele assim que possível. O his está indicando o pai ser posse dele? Tá, mas é uma característica também do pai ser dele. Então, ele vai estar ali na posição de um adjetivo e um adjetivo que vai indicar posse. Tranquilo até aqui? Então, agora vamos conhecer os possessive pronouns. Aí aqui a gente tem os pronomes possessivos. Antes a gente tinha visto os adjetivos possessivos. Agora aqui são os pronomes. Então, o que eles vão fazer? Eles vão substituir um substantivo ou frase nominal e indicam sentido de posse ou propriedade. Os outros que a gente viu, eles completavam o substantivo ou frase nominal, certo? E caracterizavam aquilo. Aqui a gente substitui. Então, o que a gente tem com a ideia de usar eles aqui? É substituir esses substantivos para a gente evitar repetições, certo? Normalmente vai ser bem comum a gente usar ele depois de verbo, principalmente to be, usar depois de palavras como of, que vai ser o de, e algumas preposiçõezinhas assim. Então, quem são os possessive pronouns? Mine, que é o meu, yours, seu, his, dele, hers, dela, its, dele e dela, que é o nosso pronome neutro, o ours, que é o nosso, yours, seus, e theirs, que é o deles. Então, aqui nossos exemplos. This is yours. Isso é seu. Eu poderia substituir todo o yours pelo your t-shirt, certo? Ou eu posso simplesmente só usar o yours, principalmente se eu já dei a informação da t-shirt antes ali na minha conversa, ou se eu sei se ali, para quem eu estou falando, sabe do que eu estou falando a respeito. You are talking to a friend of mine. Aqui o to a é separado, tá, gente? Na hora de digitar, alguém que preparou a aula não deve ter dado espaço, no caso eu mesmo. Então, you are talking to a friend of mine. Você está conversando com um amigo meu. O possessivo, o pronome possessivo está vindo depois de um of. E eu não vou estar. Eu não tenho nenhum substantivo depois dele. Então, eu vou usar aqui o meu possessive pronouns. Então, gente, ficou clara essa questão? Os adjective pronouns vão estar sempre acompanhando um substantivo. E os possessive pronouns, eles substituem essa combinação dos possessive adjectives com o substantivo. Se eu só colocar os possessive pronouns, ele já exprime toda a minha ideia de um substantivo ou de uma frase nominal, certo? Aí aqui no segundo caso, né? You are talking to a friend of mine. Poderia ser you are talking to my friend. Estaria certo? Estaria, porque eu estaria caracterizando o meu substantivo, ele viria antes do meu substantivo. Mas no caso, ele está vindo depois de of e eu não vou colocar nenhum substantivo depois dele. Então, you are talking to a friend of mine. Tranquilo até aqui, galera?
Espero que tenham entendido. Então, eu só vou voltar aqui rapidinho nos slides onde aparecem todos os meus personal pronouns para fazer um overview final deles aqui. Então, tenho meus personal pronouns, que vão ser quem? Quem pratica a minha ação. Eles vão ser o meu sujeito ali da frase. É o I, eu, you, você, he, ele, she, ela, it. Eu tenho um pronome neutro no inglês, que significa ele ou ela. We, nós, you, vocês e they, eles. E outro ponto que vale falar sobre o it, ele é muito usado para objetos e animais, tá? Embora hoje em dia seja comum a gente ver, às vezes, algumas pessoas denominando animais de estimação, coisa como he ou she, tá? Dependendo do gênero dele ali. Não, gramaticalmente a gente usa mais comumente o it, mas não é errado, assim, no dia a dia a gente usar o she ou he. Não estranhe se vocês verem pessoas chamando cachorrinho, gatinho de he ou she, beleza? Então, os objective pronouns, que quem a gente vai ter? O me, que vai ser equivalente ao I, tá? O you, que vai ser equivalente ao you. O him, que é o equivalente ao he. O her, que é o equivalente ao she, ou seja, substituem os personal pronouns na situação deles serem objetos, depois de verbos ou preposições. O it é o substituto do it. O us é o substituto do we. O you do you. E do them, o them do they. Outro ponto que vale ser importante aqui. O you, a segunda pessoa, né, tanto do meu singular quanto do meu plural ali dos pronomes, ele vai ser idêntico tanto no singular quanto no plural. Ele vai seguir sempre as mesmas regras, a gente não tem variação. Então, assim, ele vai ser a gente, you are my friend, pode ser você é meu amigo, ou pode você são meus amigos. Vai depender do contexto. A gente vai escrever e falar da mesma forma. Não vai ter modificação de como eu vou declinar ali meu verbo, como eu vou escrever o meu sujeito. Ele vai ser sempre igual no singular e no plural. Beleza? Então, olhando aqui para os possessive adjectives. Por que que eles, olhando bem, eles são adjetivos possessivos, ou seja, se é um adjetivo, ele caracteriza um substantivo. Ele vai vir sempre antes de um substantivo. Então, ele vai ser quem? My, your, his, her, its. Meu, seu, dele, dela. Pronome neutro aparece aqui também. Our, nosso, your, seus, their, deles. Beleza. Ah, e outra coisa que vale falar. Na escrita do inglês, como eu disse, o you, a primeira e a segunda, aliás, a segunda pessoa do singular e do plural, a gente não vai ter diferença de como a gente escreve, de como a gente manifesta e tudo mais. Mas quando a gente for traduzir para o português, a gente vai ter essa diferença de singular e plural. Beleza? E o contexto vai ajudar muito a gente a estar vendo isso, se vai ser singular ou plural. E aí, a gente tem a questão dos possessive pronouns. Ou seja, eles vão ser os meus pronomes possessivos. Eles conseguem, eles têm o papel ali de substituir toda a informação de substantivo ou de frase nominal. Ou seja, se eu estiver falando, eu não preciso completar ali com o meu substantivo que é. Eu só indico a minha posse, que é o mine, o yours, his, hers, its, ours, yours e theirs. Uma coisa que é bem importante também de falar. Por exemplo, se alguém chegar e perguntar, por exemplo, para você, e perguntar de quem é aquele cachorro, por exemplo, e você for responder meu, a gente responde mine, certo? De quem é aquele filho? Se for seu, mine. Ou se for dela, hers. Principalmente quando a gente não for falar, explicar muito as coisas, a gente não for complementar com o substantivo e a gente for só colocar ali, indicar o possessivo, a gente vai usar esse possessive pronouns. Não só depois de verbo ou depois de to, como eu tinha falado ali na questão da aula. Quando a gente for dar a resposta curta, é ele que entra também. Ficou claro, pessoal, aqui em relação aos pronomes? Como eu disse na outra videoaula, qualquer coisa e qualquer dúvida, entrem na nossa live do dia 16, ou então me procurem no meu Instagram pessoal, por direct, que eu tiro qualquer dúvida que vocês tiverem. Uma boa prova a todos, espero que vocês arrasem. Um beijão. Ah, e outra coisa, eu vou deixar aqui no fim do material algumas questões e exercícios sobre esse tema dos pronomes que a gente trabalhou aqui e tragam as dúvidas que tiverem para conversar com a gente na live. Beleza? Um super beijo a todos, sucesso na prova. Confiem no que vocês estudaram, que eu tenho certeza que vão arrasar. Um futuro muito iluminado para todos vocês. Um beijão.